tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Sejam bem-vindos para o estudo do livro Renovando Atitudes. Essa semana vamos ao capítulo 16, que se chama Extensão da Alma. E o que nós vamos falar hoje? Quais são os temas? Vamos falar sobre fraquezas, tentações, pensamentos e vibrações. Vamos falar sobre comida e prazeres. Vamos falar sobre obsessão, obsessor. Vamos falar sobre cirurgia plástica, botox, regime, estética em geral e muito mais. A Hamed, nesse capítulo, vai falar um pouco sobre a relação do espírito e corpo, e o corpo sendo nada mais sendo do que essa tal extensão da alma, e como a gente pode, da melhor forma, administrar esse veículo que nos carrega o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu dentro dessa encarnação, dentro dessa vida que hoje aqui vivemos. Muito bem, como de costume, antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser comigo, obviamente, eu convido a cerrar os olhos, agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos dirige, que possamos dar início a mais esse estudo, voltados à palavra do Cristo, ao aprendizado. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Muito bem, então vamos iniciar o nosso capítulo de hoje. Não vou nem falar que o capítulo é curto, porque eu sempre falo isso, né? Mas esse é bem curto. Mas sempre dá pra gente falar bastante coisa, sempre tem muito conteúdo. Então, a Hamed antes de iniciar o capítulo, ele faz uma referência aqui ao Evangelho, que é interessante, que ele diz o seguinte, só um trecho do Evangelho muito curto. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e de quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Fazendo uma analogia aqui, essa questão do cavalo, que a culpa do acidente não é o cavalo, mas quem o dirige, quem comanda, quem tem as rédeas do cavalo. E da mesma forma, fazendo esse paralelo com o nosso corpo. A culpa, a questão aqui, que causa os acidentes, não é o corpo, não é a matéria, mas é o espírito, somos nós, o nosso eu. E ele segue mais ou menos essa linha aqui, porque ele busca, através desse trecho do Evangelho, todo o raciocínio. Então vamos lá, vamos começar. Hamed nos diz: há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas, e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. E aí é o seguinte, quando eu li isso, me veio uma frase à cabeça, aquela frase popular que as pessoas falam muito, que é assim: a carne é fraca. E aí vem a pergunta, será que a carne é fraca? Será? Eu me arrisco a responder dizendo o seguinte: não, a carne não é fraca. Fraco somos nós. A carne nada mais é do que uma demonstração de o quanto nós somos fracos nesse sentido dessa leitura, nessa linha de raciocínio que o Hamed está buscando. Quando a carne é fraca, isso é, somente se nos retrata quem nós somos verdadeiramente. Porque se a carne é fraca, é para mostrar lá dentro as nossas fragilidades, o nosso eu, as nossas vulnerabilidades, o nosso calcanhar de Aquiles, aquilo que é o nosso pontinho, sabe? É a história da tentação, né? Nós temos que de alguma forma fortalecer, porque se ela é tentação, se de alguma forma a carne é fraca, é porque ali é a demonstração do ponto a ser trabalhado. Para quê? Para ela deixar de ser tentação. Essa história de tentação funciona mais ou menos assim. É aquela velha história de que só urso cai em armadilha para urso. Passarinho, leão, macaco não cai em armadilha para urso. A armadilha para urso é feita para urso. E às vezes o urso já sabe do caminho, já sabe que aquele ali é uma armadilha,
já sabe que não vai dar certo, que tem grande chance de dar ruim. Aí, às vezes o urso para do lado do outro urso, fica olhando para a tentação e fica assim, ai. E até chega a conversar, os ursos conversando. Visualiza aí, faz a tela mental. Tentador, né? E às vezes ele vai e cai lá ainda. Às vezes ele já caiu no passado, ele sabe das consequências, das dores, dos sofrimentos, daquela consequência que trouxe, aquele efeito, daquela opção, daquela escolha que ele fez, mas mesmo assim ele cai nessa tentação. E o urso vai, por ele ser urso, essa tentação vai continuar existindo. E aí a questão é a seguinte, essas armadilhas, essas tentações só funcionam para o urso. E por que eu quero dizer isso? Porque talvez você seja urso, ou seja macaco, ou seja passarinho, ou seja leão. E para mim, as minhas tentações são diferentes do que a sua. A minha armadilha é configurada de uma outra forma do que a armadilha é configurada para você. Porque o que é tentação para mim não é para você e vice-versa. Quando algo nos tenta, quando algo nos chama a atenção de alguma forma, nos liga, nos traz essa conexão, a questão aqui não é o fato em si. A questão é por que existe essa ligação? Por que esse ponto, esse fato é de tal forma forte o suficiente que me faz me ligar diretamente a isso, mesmo sabendo que essa história não é muito legal. Porque a culpa não é do corpo, a culpa não é da tentação. Sou eu que escolho ir de encontro a tal armadilha do urso ou a tal tentação. Somos nós que temos essa atitude. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos as escolhas, as opções e etc. E a pergunta que a gente faz é exatamente essa. Por que às vezes a gente fica parado ali, de frente para tal tentação, ou como um urso parado de frente ali para a armadilha, olhando, babando às vezes, sabendo que pode dar ruim, que às vezes que já deu no passado, que esse caminho não é muito legal, e às vezes a gente vai lá e cai. E aí fica a pergunta no ar. Vamos lá, vamos continuar. Próximo. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. E eu retirei esse trecho aqui primeiro, que é pensamentos que determinam nossa vida. Não só nosso perispírito, o molde da nossa estrutura física nesse processo reencarnatório, mas no hoje, no agora, nas nossas escolhas, nas nossas opções, nossos pensamentos do dia a dia. Esse agora que você está pensando nesse momento, que demonstram que quem nós somos verdadeiramente, o nosso eu, as nossas conexões com o mundo o tempo inteiro, como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, nada mais, nada menos do que demonstram a nossa vibração. Se de alguma forma a gente vai para o caminho da direita, da esquerda, para trás, para frente, 70 graus, 35 graus, isso tudo demonstra as nossas vibrações, as nossas escolhas, mesmo num processo inconsciente. Porque assim, vamos lá, imagina a seguinte situação, dá uma pausa, como se fosse num filme, tá? Dá uma pausa naquela visão do alto, tipo como se fosse um drone, e tira uma foto. E começa a analisar aquela questão, a sua vida. Tira uma foto como se fosse da sua vida. E começa a fazer uma análise básica, rápida. Porque o que acontece? Conscientemente ou inconscientemente, o que nos rodeia, como eu disse ainda há pouco, é o que nós vibramos, é quem nós somos. E aí quando a gente vê essa foto, e eu te pergunto, né? Tá vendo essa foto aí? A gente está gostando do que a gente vê? De todos os elementos dessa foto?
sim, não, talvez, mais ou menos. E aí vem a questão, será que a gente quer mudar alguma coisa dessa foto que a gente está vendo agora da nossa vida, lá do alto, daquela imagem do drone? Será que a gente quer mudar alguma coisa ou não? E se a gente quer mudar alguma coisa, depende de nós. E aí vem aquela história. Escolhe um aspecto dessa foto que te incomoda mais, que você queira mudar. Ou talvez você não queira mudar nada, a foto está ótima, maravilha, vida que segue. Mas se tem alguma coisa nessa foto que você percebe da sua vida nesse momento, que você queira mudar, que não está muito legal, escolhe uma. Escolhe uma e trabalhe em cima dela. Começa a rever a sua vibração, as suas escolhas, as suas companhias, o seu pensamento. O tempo inteiro a gente não faz ideia dos tipos de conexões que a gente estabelece com o nosso pensamento. Não vou falar 24 horas por dia, que a gente não fica acordado 24 horas por dia, mas quando a gente está dormindo em desdobramento, a gente continua conectado de alguma forma também. Com o quê? Com a nossa vibração, com o nosso pensamento. Aquilo que a gente ingere. E o que a gente ingere? As notícias, os filmes, as conversas no trabalho, na família, aquilo que a gente, quando está vendo ali um noticiário, está pensando, ou vendo um filme, ou escutando uma música, o que a gente está consumindo o tempo inteiro. Isso, de alguma forma, vai mostrar o quilate da nossa vibração. E aí vem aquela história, dizem que tu pensas, que te direis, quem anda contigo também. E da mesma conexão. A conexão no plano encarnado, ou na esfera encarnado-desencarnado, acontece da mesma forma. Os nossos amigos, os nossos companheiros, esses que vibram conosco hoje, aqui no plano físico, não vai ser diferente do plano espiritual. Então, se o camarada está desencarnado, ele vai buscar afinidade com o mesmo tipo de vibração. Aquele que curte o mesmo tipo de coisas. É bom, é ruim, é melhor ou pior? Não sei. É você que sabe. Mas voltando à história da foto, se de alguma forma essa foto que você tirou, você não gosta muito de alguma coisa ali, trabalhe em cima dela. Vamos buscar trabalhar em cima dessas questões ponto a ponto. Às vezes a gente vai tirar foto e a foto vai estar tão ruim, a gente fala, meu Deus, mas que foto horrorosa é essa? Tá bom, calma. Sem se precipitar, sem exigência em demasia, sem mania de perfeição. Escolhe ponto por ponto. Escolhe um aspecto da foto e trabalha com ela. Não entre em desespero também, porque a foto está horrorosa, está tudo ruim, não vai ter jeito, e pelo amor de Deus, calma, calma. É passo a passo, dia após dia. O trabalho é a médio e longo prazo, não vai ser de um dia para o outro. A foto vai mostrar a realidade tal e qual nós somos. Não dá para trocar de máquina. Hoje em dia nem mais máquina tem, né? Não dá para trocar de rolo de filme, que era antigamente. Não tem jeito. Essa foto somos nós. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Vamos tentar um aspectozinho e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos continuando. Vamos lá. Hamed nos diz: a crença em anjos rebeldes, destinados eternamente a induzir as almas a pecar, tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos os verdadeiros dirigentes de nosso destino. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. E aí o seguinte, como é que é aqui? Anjos que nos induzem as almas a pecar, né? A questão da responsabilidade das nossas ações e passar a responsabilidade para o outro. Aí aquela velha história do que a culpa é do obsessor, a culpa é do capeta, a culpa é do demônio, a culpa é da tentação. E aí eu vou falar para você, a responsabilidade
nossa. Por mais que possa doer isso que eu vou te falar agora, se é novidade para você, desculpa, tá? Mas a responsabilidade é tua. Não é do obsessor, não é do capeta, não é da tentação, das más influências. As más influências e boas influências são somente influências. Quem escolhe, quem determina, quem opta, somos nós. Não há influência nenhuma, sempre. Eu repito isso, desculpa se eu estou contando isso para você porque é novidade, porque nesse processo de não assumir a responsabilidade é mais fácil, né? É mais cômodo a gente colocar a culpa, terceirizar, né? Essa história de que a culpa é do outro. Mas muito bem, vamos voltar à história do corpo aqui, para a gente não sair muito dessa coisa do nosso corpo, né? Que é o capítulo aqui, o veículo da alma, a extensão da nossa alma. É o seguinte, comida. Aí é a hora que o pessoal gosta muito, eu gosto muito, pelo menos essa bate muito forte para mim e para muita gente também, né? E aí vamos lá, raciocínio rápido aqui. Comer dá prazer, não dá? Dá prazer. Porque se comer fosse ruim, a gente não comeria, ou comeria muito menos, né? Então, se você, por exemplo, tá? Se você quer emagrecer, mas se alimenta mal e não faz exercício físico, a culpa não é do espírito obsessor, não são os desígnios de Deus, ok? Há uma relação de escolha o tempo inteiro. O que a gente quer é o impossível. O que a gente quer é ter a mesma conduta, como sempre, esperando ter resultados diferentes. Então a gente quer comer da mesma maneira, não se exercitar e quer emagrecer. Mas que matemática é essa? Eu não conheço essa matemática. Me mostra, me explica como é que é isso. A gente está sempre buscando aquelas fórmulas milagrosas. Por quê? Porque a gente... Será? Aí vem a pergunta. Será que é porque a gente não quer lidar com a realidade? Por mais dura, por mais triste que ela seja? Não sei, eu estou te perguntando. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é verdade? Porque, vamos lá, vamos voltar à história da comida. A comida dá prazer. E prazer, de alguma forma, tem uma relação com felicidade. Pode ter ou não. E aí vem a pergunta, o que todos nós queremos no fundo, não é ser felizes? Então, às vezes, a comida está relacionada ao prazer. E aí, como é que fica essa história? Eu te pergunto, eu não estou aqui para julgar, para dizer o que é certo, o que é errado. Isso é muito individual para cada um, mas a comida é uma coisa que bate em muita gente, né? Porque normalmente, qual é a pergunta que a gente faz? Assim, por que tudo que é bom engorda, né? E tudo que é ruim emagrece? Por que não é o contrário, né? Não seria bom se cada quilo de chocolate que a gente comesse, a gente perdesse 1 quilo na balança? Poxa, seria bom, né? Assim, quero fazer um regime, eu vou lá, quero perder uns 3 quilinhos ali rápido. Eu vou lá, pego um final de semana, boto 3 barras de chocolate na frente, como 3 quilos de chocolate, e eu vou na balança, 3 quilos a menos. Seria bom, né? Se fosse assim. Seria uma maravilha. Mas não é, né? Qual é a realidade? Por que normalmente a gente engorda quando a gente envelhece? Né? Como é que acontece esse processo? Com o passar dos anos, o nosso metabolismo diminui. Então, o nosso metabolismo aos 30 é menor do que aos 20, aos 40 é menor do que os 30, aos 50 é menor do que os 40, aos 60 é menor do que os 50. Ele vem diminuindo. Muito bem. E a gente come normalmente a mesma coisa, ou mais, a maioria das vezes ou mais, porque comida dá prazer e é bom, do que quando a gente tinha lá 20 anos de idade. Só que a queima energética, a queima calórica hoje, aos 40, aos 50, aos 60, é muito menor do que quando a gente tinha os 20 anos. Então, qual o caminho a se fazer para isso? Qual o caminho? Nós deveríamos regular a nossa ingestão calórica para menos. Deveríamos ingerir de acordo com o nosso metabolismo. Isso eu não estou falando nem de atividade física, nada. Eu estou falando só o fisiológico, o organismo funcionando
por conta própria, paradinho, sem fazer nada. E atenção, deixa eu só abrir um parênteses aqui, atenção que eu estou falando isso é no caso clássico, normal, não estou falando em casos de congênitos, questões ligadas à depressão, fuga, somatização, deslocamento, qualquer esfera mental ou de uma disfunção orgânica, né, nessa questão de ingestão de alimento. Tá? Estou falando mesmo naquela história da vergonha na cara, sabe? Ó, estou falando de mim. Esse negócio de comida eu falo porque é muito comigo também. Eu sou muito fã de comer, adoro comer, eu gosto de doce, gosto de sal. Tenho que estar o tempo inteiro atento, porque se deixar... Eu sempre falo que eu tenho estômago e cabeça de gordo. Talvez eu não seja tão gordo quanto a minha cabeça é, mas com a idade a gente tem que ter atenção. Ou não, eu estou falando aqui... O que acontece num estudo como esse? A gente vai pegando pontos de alguma forma que nos tocam, né? Então eu compartilho de alguma forma com você, com vocês, o que me tocou de alguma maneira. Só que eu sei que essa história de comida é uma problemática para muita gente. Para muita gente. Então, Nelson traz resposta? Não, Nelson não traz resposta. Nelson traz mais dúvidas, traz mais questionamentos, mas o importante é o seguinte... É aquela história que Hamed falou aqui. Não vamos terceirizar a culpa para ninguém. Bota o pé no chão. Vamos assumir a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas opções que a gente faz na vida. A culpa não é da tentação. É o urso lá botando a culpa na armadilha. A culpa não é. A armadilha está lá. O urso vai lá se ele quiser. Ninguém está correndo atrás do urso. Só botar a armadilha ali. Ok? Então vamos continuando aqui. Vamos lá. Hamed nos diz o seguinte: a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo, cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, aceitação. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. E aí, de início ele coloca o seguinte aqui, sobre sofrimento. Vamos falar um pouco sobre sofrimento. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Sofrimento é o seguinte, muita gente ainda faz muita confusão com essa história de sofrimento e corpo. Aquela história de expurgar na carne os pecados, a tal da purificação. Existe ainda um movimento cristão muito forte na Ásia, principalmente, se eu não me engano é nas Filipinas ou Tailândia, não lembro, eu sei que na Índia também tem, que é aquela história do autoflagelo, a ideia de que a dor vai representar uma limpeza do espírito, de crescimento, sempre vindo do aspecto exterior para o interior. Então eu vou macerar a carne, vou flagelar a carne, enfim, nessa busca de crescimento espiritual. Ok? Eu vou dizer para vocês o que eu acredito. Eu acredito que o processo, nós acreditamos, né? Esse estudo aqui, posso dizer, Hamed, tudo isso que a gente estuda, que o processo é exatamente o inverso. O processo é o contrário, mas a gente respeita cada um com as suas crenças e valores. Não estou aqui para dizer que eu estou certo e os outros estão errados, cada um com as suas crenças, valores, porque se isso faz sentido para quem flagela a carne acreditando que tem uma evolução espiritual, muito bem, cada um na sua caminhada, cada um no seu passo. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas essa história vai muito além, como Hamed nos diz aqui, que o processo não é de dor, o processo é de amor. Como ele disse aqui, cuidemos, como é que é? Deixa eu botar aqui, cuidemos do nosso corpo, mais à frente ele vai, né? Cuidemos do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Aí eu digo para você o seguinte, se aceita como você é.
mas também não bota o pé na jaca, tá? Vamos tentar colocar aqui um equilíbrio nessa questão. Se aceite a condição física que você tem, como você é, se ame. Aí vem aquela história do seguinte, não tem problema nenhum de você se sentir mais bonito ou mais bonita. Se você quer fazer plástica, lipoaspiração, botox, preenchimento facial, se você vai se sentir melhor, se isso vai te fazer bem, faça. Por que não? Eis a questão. Só vamos ter atenção a tal neurose aos padrões de beleza, tá? Vamos tomar cuidado com isso, porque muita gente se perde também nessa caminhada. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história da Branca de Neve e Sete Anões? Que tem lá a madrasta, que ela fica olhando no espelho, a vida toda passa na frente do espelho, se olhando e perguntando pro espelho, espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? A questão aqui é o seguinte, o que é a vida dessa madrasta? É a beleza, nada mais, nada menos. E aí que está a questão. Não tem problema nenhum em buscar ser melhor de alguma forma, tá? Sem culpa, sem julgamento. A questão não é essa, é só a gente ter cuidado com os excessos. A questão da vaidade não tem problema nenhum. Se você quer ir ao salão de cabeleireiro, fazer cabelo, unha, nesse universo feminino, é roupa nova, é bolsa, é sapato, te faz bem, tá ótimo. Não precisa se culpar, existe um pouco desse sentimento, às vezes, não todo mundo, mas algumas pessoas ainda têm um pouco dessa dualidade do espírito-corpo, e eu dou mais atenção ao corpo, mas não posso ser assim, porque eu tenho que dar atenção ao espírito, como se tem que ser um e tem que ser outro. Tem que dar os dois fazem parte. Se nós espíritos estamos aqui na matéria encarnados, não tem problema nenhum de eu me vestir bem, de você se vestir bem, de ter uma roupa legal, de querer emagrecer, de querer afinar um pouco o nariz que tá batatudo, ou fazer um preenchimento labial. Ah, eu vou botar um botox para tirar as rugas, eu vou pintar o cabelo. Aliás, eu acho que eu tô precisando também, ó, tá cheio de ruga aqui, tô cheio de cabelo branco. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, mas eu repito novamente, só vamos ter atenção a essa questão do equilíbrio para isso não virar um motivo ou uma razão da nossa vida, da nossa existência. Isso tudo é muito bom, é ótimo, como complemento, ok? Não como meta de uma existência. Se você... E aí, aí a pergunta que vem é o seguinte, poxa, Nelson, mas como é que eu vou saber se eu estou exagerando ou não? Pensa nessa história dos 7 anões da madrasta. Se você estiver parado no espelho, se olhando e perguntando o dia inteiro, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu, e se sua vida se resume somente a isso, aí de repente, talvez é a hora de se questionar se é para isso que você está aqui, se a sua encarnação é feita só no aspecto da beleza, do visual, etc, etc. Mas, se isso é uma forma de se sentir bem, de se sentir melhor, eu acho ótimo, não vejo problema nenhum. Tem gente que condena, tá? Eu digo isso, talvez pode ser muito natural, mas tem muita gente por aí que fica e pega e tem um sentimento de culpa. Muito bem. O importante é o seguinte, dessa história toda aqui, para finalizar agora. O corpo nada mais é do que um instrumento. É só um veículo para nós experienciarmos, para essa experiência que a gente está aqui agora, para essa vida. Porque daqui a pouco a gente já vai embora e esse corpo vai ficar aqui. Então que a gente possa, de alguma forma, dar atenção, a melhor maneira, dar atenção ao corpo, a essa manutenção desse aparelho, desse veículo, como o Hamed diz aqui, que é o que merece. Nem para mais e nem para menos. Na medida certa. Qual é a medida, Nelson? Não sei. Você que sabe. Você que sabe qual é a medida. Nem para mais, nem para menos. O importante é lembrar que ele é só um veículo. Que nós somos espíritos. Não é o meu espírito. Ah, o meu espírito está aqui. Não, nós somos espíritos. Encarnado nessa matéria agora. Daqui a pouco a gente já vai. E o corpo fica, o espírito continua.
Tenha como se fosse um carro ou um cavalo, como diz ali o trecho do Evangelho. A responsabilidade de quem pilota o carro ou o cavalo não é a culpa, no caso do cavalo ou do carro, que às vezes comete algo não muito legal. Bem, é isso. Hoje foi rápido. Agradeço a todos mais uma vez. Quem quiser comigo fazer a oração, cerrando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo. Obrigado, Hamed, pelo aprendizado. Que possamos assim continuar buscando a evolução através de estudos como esse. E não só, mas colocando na prática. Por isso agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.